Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa parte 4, né? Nossa parte 4 do nosso módulo 2, certo? E a gente vai falar agora das técnicas de separação de misturas que usam processos físicos, tá bom? É um assunto bem recente, né? Como é que a gente faz para poder separar os constituintes do ar? Então a gente acompanhou a situação lá de Manaus e viu a escassez, né, desse insumo, o que gerou uma situação assim bem caótica, né? Então a empresa que faz o processo de separação, ela não estava conseguindo extrair na velocidade da necessidade de consumo, né, da população. Então é uma situação do nosso cotidiano, certo? Como é que a gente faz para separar os constituintes do ar atmosférico? Nós vamos ver na aula de hoje, certo? Outra situação recorrente é a questão do petróleo, né? Como é que se faz para separar as misturas de hidrocarbonetos que encontram-se, né, na composição do petróleo? Então nós temos aí uma técnica que é uma das mais utilizadas, que é a destilação. Quero deixar aqui claro que nós temos dois tipos de destilação. Existe a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples, pessoal, ela é uma técnica que se baseia na diferença de ponto de ebulição, certo? Ela serve para separar uma mistura homogênea, né? Ela serve para separar uma mistura de um sólido e um líquido miscível. Ou seja, mistura homogêneas, você utiliza a destilação simples. Se eu tiver um sólido dissolvido num líquido, tá certo? Um exemplo clássico, a água e o sal. Você quer, por exemplo, os navegantes antigamente passavam meses no mar e eles levavam um equipamento de destilação para pegar a água do mar e separar do sal. Depois eles misturavam a água pura com a água do mar numa proporção que dava para poder ser consumido, certo? Então, o equipamento da destilação tem alguns materiais aqui que a gente precisa ter bem atenção. Por exemplo, a gente vai usar de uma fonte de calor. Então a gente usa aqui um bico de Bunsen, certo? O bico de Bunsen. A nossa peça principal são duas peças, o condensador e o balão de destilação. Esse balão de destilação, o balão de vidro, é onde eu vou botar a minha mistura. Por exemplo, aqui eu tenho água e sal. Ele tá sendo apoiado aqui numa tela de amianto, que tem aqui um tripé. Nós temos aqui uma garra e um suporte universal, certo? Dando também aqui um apoio ao equipamento. É acoplado um termômetro para medir aqui a temperatura, né? Sabemos que a temperatura de ebulição da água ela é menor do que o sal. Então, a 100 graus Celsius, né, a água passa para o estado gasoso. Então, nós temos uma mistura aqui que vai chegar a uma determinada temperatura, que a água vai passar para o estado gasoso, e ela vai entrar aqui no condensador. O condensador ele tem água que circula, água fria que circula aqui, ó, e sai água quente. Então ele vai retirar o calor do vapor de água, que vai condensar e vai passar para o estado líquido e vai ser coletada aqui água pura, o Erlenmeyer, entendeu? Então nós vamos ter aqui o destilado e aqui nós vamos ter o resíduo, certo? Já a destilação fracionada, a gente utiliza para separar líquidos miscíveis, ou seja, uma mistura homogênea de líquidos. Um exemplo, a água e o álcool. Outro exemplo, os constituintes do petróleo. Tá bom? É uma técnica também que se baseia na temperatura de ebulição, certo? Nós temos aqui, ó, uma coluna de fracionamento. Então a gente tem aqui uma diferença. A gente tem também um condensador, certo? Mas a gente coloca aqui uma coluna de condensamento, de fracionamento, e para poder gerar aqui uma dificuldade para a passagem das substâncias, certo? Um termômetro. Aqui a gente está usando, não estou usando um bico de Bunsen, estamos utilizando uma chapa aquecedora, né? Mas em essência o equipamento é muito parecido com a destilação simples.
no refino do petróleo, a gente pega o que, pessoal? Que eu mostrei no passado, né? Nós vamos bombear aqui o petróleo, ele vai passar por uma fornalha, vamos aqui controlar a temperatura, e por diferença de ponto de ebulição, vai sair primeiro os materiais mais leves. Olha só uma situação. Primeiro sai os compostos com menores números de carbonos. Nós temos aí o GLP, gás liquefeito do petróleo, que geralmente tem 3 a 4 carbonos, certo? Depois vai sair a gasolina, aumenta a temperatura, depois sai a gasolina, que já vai ter mais carbonos, 7, 8 carbonos. O querosene, que vai ter de 12 a 16 carbonos. O óleo combustível, que vai ter de 16 a 20 carbonos, e assim por diante. Quanto maior o tamanho da cadeia, maior é o ponto de fusão e ebulição de um hidrocarboneto. Quanto maior a cadeia principal, maior ponto de fusão e ebulição de um hidrocarboneto. Então fica também essa informação. Então, a destilação fracionada é a técnica que faz o refino do petróleo e ela se baseia na diferença de ponto de ebulição, tá bom? A fusão fracionada, pessoal, a gente vai também usar do aquecimento. Nós temos uma mistura de sólidos, uma mistura homogênea de sólidos. Vamos aquecer e por diferença de ponto de fusão, um vai derreter e o outro não. Depois a gente faz uma decantação e separa um sólido de um líquido. E para separar os constituintes do ar, nós fazemos uma liquefação fracionada. Né? Nós fazemos uma liquefação fracionada. O que é? É a liquefação seguida de uma destilação fracionada. Tá bom? Então, o ar é resfriado, passa para o estado líquido. Depois acontece um processo de destilação fracionada. Gente, nós temos, por exemplo, a cristalização, que é uma técnica que, por exemplo, você tem um sal e que tem uma impureza. Você pode dissolver esse sal no solvente, né? Você pode utilizar de uma fonte de calor para aumentar a solubilidade, dependendo do sal, e depois você pode resfriar. Você evapora esse material e aquele sólido ele vai novamente se cristalizar e você vai filtrar para tirar a impureza. Então você aquece aqui, ó, o seu sal, dissolve ele aquecendo. As impurezas não vão se dissolver. Quando você filtrar, aqui vai ficar retida as impurezas, certo? Depois basta deixar evaporar o solvente, que novamente o sal vai ser cristalizado. Existe a cristalização fracionada, que é quando a gente tem vários sais dissolvidos, certo? Então você controla a temperatura e você vai cristalizar esses sais de forma paulatina. O primeiro, aquele que tem um menor coeficiente de solubilidade, e aí você vai controlando pela temperatura, tá bom? Então são técnicas, essas últimas técnicas, estou até mais rápido assim, que são técnicas que são pouco cobradas, só para vocês terem uma noção que elas existem, tá bom? Vamos fazer 3 questões. A separação de misturas é uma das principais operações realizadas em pequena escala em laboratórios e em grande escala em indústrias nos diversos setores. Para separar de maneira eficiente as misturas querosene e água, o querosene ele vem do petróleo. Toda a substância que vem do petróleo, pessoal, todo hidrocarboneto, eles são apolares. Eles não se misturam com água. Então eu tenho um líquido que não se mistura com água aqui no 1. Álcool e água se dissolvem. Então eu tenho uma mistura homogênea de líquidos no 2. Hidróxido de sódio, que é uma base inorgânica solúvel em água, dissolvida em água, que é o 3. Quais são os procedimentos para a gente separar essas misturas? Querosene e água, 2 líquidos immiscíveis, a gente faz uma decantação. Certo? Ou é A ou é a B. Hidróxido de sódio, primeiro, álcool e água, 2 líquidos miscíveis, a gente faz uma destilação fracionada. Hidróxido de sódio e água, um sólido dissolvido no líquido, a gente faz uma destilação simples. Então, resposta item A.
Ok? Primeira questão simples, só para a gente fixar o assunto. Segunda, separação de misturas é uma operação muito comum no setor de petróleo e combustíveis. Diversos métodos são aplicados para atender a essa necessidade. Sabendo-se que a água e o álcool são miscíveis, a água e o álcool são miscíveis, e o óleo immiscível, e que o álcool tem o menor e o óleo o maior ponto de ebulição, o método adequado para separar essas três substâncias é... Então eu tenho água que está dissolvido no álcool e tenho o óleo que não está dissolvido. Pessoal, toda vida que eu tiver uma mistura de várias substâncias, eu vou dar uma dica aqui para vocês. A primeira coisa a fazer é separar os sólidos dos líquidos. Pronto. Não vai inventar de fazer uma destilação, uma coisa mais complexa no começo, não. Isso é no final. Você faz uma filtração, ou você faz uma decantação, ou você faz uma separação magnética, essas coisas mais para tirar os sólidos. Separa os sólidos. Depois, você separa os líquidos immiscíveis. E aí a gente, para separar, por exemplo, a água que está dissolvida no álcool do óleo, a gente faz uma decantação. Então eu já tenho aqui 3 opções. A água e o álcool vai se separar do óleo. E agora, como é que eu separo a água do álcool? Eu faço uma destilação fracionada, porque eu tenho uma mistura homogênea de líquidos. Resposta, item E. Ok? Vamos aplicar essa técnica aqui que eu falei agora. O nome dos processos 1, 2 e 3, representados pelo fluxograma a seguir, e referentes à separação dos componentes da mistura são respectivamente. Aí eu tenho aqui o processo todinho 1, 2 e 3 que nós vamos examinar. E ele quer saber qual é o nome aqui dessa sequência, certo? Então se eu tenho sal de cozinha, areia e limalha de ferro, eu tenho 3 sólidos. O processo 1 separou a limalha de ferro. Então, pessoal, eu separei uma coisa metálica. Então, eu usei uma separação magnética. Eu vou marcar aqui já. Ok? Aí ficou aqui sal, areia. O que foi que ele fez? Adicionou água. Quando ele adicionou água, ele conseguiu separar a areia da solução aquosa. Então, o que foi que ele fez? Ele pode ter feito uma filtração ou ele pode ter feito uma decantação, resolveria do mesmo jeito. Mas aí ele tem a solução aquosa, que é a água e sal. No processo 3 ele separou o sal da água. Aqui sim, só pode ser feita a destilação simples. Então, resposta item B. Tá bom? Então, pessoal, nós vimos esse módulo 2, certo? E a gente se encontra no próximo módulo, certo? Então, até breve. Valeu!